Todos os dias, ideias são guardadas na gaveta. Sonhos são embalados e igualmente deixados para um outro momento, um novo lugar. As gavetas são espaços de aprisionamento de ideias, de histórias adormecidas e abrigo de segredos. Nessas gavetas existem histórias de vidas, não tão belas e envolventes quanto fábulas. Cinderela era responsável pelos afazeres da casa. Ajudava na limpeza e conservação da casa. Mas um dia, sua sorte mudou. E com a notícia do baile que aconteceria, Cinderela animou-se e foi transformada em uma bela princesa. Cinderela frequenta o CAPS na cidade de Alegrete, após ter tido um surto, ter agredido sua mãe e ter sido preso. Tu acha que algumas pessoas te acham diferente e te tratam mal por isso? Acho. Acontece ainda? Acontece ainda. Tem muita pessoa que chama a gente de louco. E como tu reage com isso? Me sinto mal, me sinto ruim, né? Tinha uma situação dele ter maltratado a mãe, por várias questões, né? Apesar dele de ter desenvolvido uma doença mental, esse rapaz ele tinha ainda mais uma pressão psicológica sobre a sua sexualidade, que ele gostaria de se assumir, e a família não aceitava isso. E tu acha que ainda existe preconceito? Existe. Como existe? Esse preconceito existe. E a partir desse não aceitamento da família com relação à sua sexualidade, ele começou a se tornar uma pessoa mais violenta, vamos dizer assim. Eu vim pro CAPS, o Clodoaldo me deu uma força. Ele perguntou se queria fazer um tratamento. Eu aceitei o tratamento. Através de muitas reuniões a gente conseguiu fazer com que os promotores, os juízes nos chamassem para discutir algumas questões, fazer alguns encaminhamentos, até porque nós, enquanto trabalhadores de saúde mental, que somos os técnicos, que conhecemos essas pessoas que frequentam o serviço, começaram a entender isso e nos chamar para que a gente decidisse junto com a justiça nessas questões. Tem várias coisas boas e mudando aos poucos. Tem vontade de muitas coisas boas. Participar de um teatro, de uma dança. Expressa-se muito bem através do teatro e faz de seu passado triste um incentivo para melhorar cada vez mais. Tanto ele conversar com os profissionais do serviço, ser orientado por muitas pessoas, ele consegue consegue visualizar que em alguns momentos as pessoas queriam explorá-lo, como uma faxineira, por exemplo, convidavam ele para ir, levavam ele para casa, levavam ele para o interior do município. Isso aí são histórias contadas por ele, Levavam ele para o interior do município, para alguma fazenda, para alguma casa de campo, até para ele, com aquele convite de descer, de tu ir passear na casa de campo, de tu passear lá na fazenda com a gente, mas na real era para que ele fosse a faxineira, Lembra que a Cinderela fazia na história que a gente comentou? Limpava o chão, o que mais? Maltratava. E ele começou a ficar mais esperto com relação a isso, identificar que as pessoas estavam querendo explorar ele. A gente tem feito isso, a gente procura fazer uma intervenção, mas que possa modificar a vida dessas pessoas, para melhor. O patinho se sentia só. Ele era ignorado pelos outros animais, que se espantavam por ele ser diferente. Por isso, começaram a chamá-lo de Patinho Feio. O tempo passou. O Patinho Feio avistou alguns cisnes e achou-os belos. Foi quando viu sua imagem refletida na água. Sim, ele era um lindo cisne também. O patinho sentia-se inferior, por ser diferente dos demais.
Via na arte seu maior meio de expressão, mas não acreditava em seu potencial. É o que eu sei fazer. Vou botar cor. Ele tá meio assustado aí, é como se fosse louco. Tipo de um vitral, a pessoa acha que tem uma unidade, mas não tem, é toda fragmentada, a pessoa se perde. A fera, após ter sido enfeitiçada, repelia as pessoas pelo seu jeito de ser. No entanto, era um ser de imenso coração que se revelava apenas para aquelas pessoas que o compreendessem e amassem verdadeiramente. Até que o feitiço fosse quebrado, a fera enfrentou inúmeros obstáculos, mas encontrando pessoas semelhantes a ele, conseguiu superar e vencer estes desafios. E lembra quando a gente perguntou do personagem que tu disse que parecia a fera? Parecia fera, muito bravo. Por que tu te sentia fera? Por causa que uma coisa que eu me lembrava que lá onde eu morava, as pessoas não me tratavam como uma pessoa tão bem, né? Me tratava uma pessoa tão estruto com os outros, eu tinha que às vezes sair pra rua e não aguentar aquela mijar, que eu sempre aguentava mijar. Eu percebo no dia a dia, no contato dele com os demais colegas, na arte terapia, né? É muito, muito forte, assim, ó, tanto na linguagem gráfica quanto na fala, uma certa infantilidade, uma ingenuidade muito forte, né? A presença também do religioso, essa busca por algo que nem ele sabe direito o que é, mas que é muito forte nele. Que está sempre presente, porque inclusive nos grupos de convivência que a gente faz segunda pela manhã, todas as segundas-feiras perguntam como é que passou o fim de semana, onde é que foi. Sempre tu observa que ele vai no culto pela manhã. Sempre. Numa relação de contos que nós fizemos, né, ele disse ser a fera, que a fera era algo que ninguém queria chegar perto. Então ele deixa muito presente isso, assim, de que as pessoas não querem se aproximar dele, né? Como se ele criasse essa barreira também. Tu acha que as pessoas tinham medo de ti? Me xingavam, eu saía pra fora. Porque eu não gostava muito de mijar. E às vezes quando eu estava ali embaixo, ali, o filho dele me largava as patas e eu jogava, aguentava tudo pra mim, me xingava, eu aguentava no outro peito, eu aguentava. Isso é uma coisa eu nunca fiz, me largar as patas. Na sociedade é muito difícil as pessoas conseguirem olhar o sofrimento psíquico sem ser algo cristalizado. Mas no cerne de toda essa visão, nós temos que olhar as questões de vinculação com as pessoas. Todas as pessoas, elas necessitam da afetividade, elas necessitam do mesmo carinho, do mesmo cuidado que qualquer pessoa precisa. Quando ele começou a frequentar o serviço, ele morava com mais irmãos, né? E ele, às vezes, ele apresentava, convulsionava, né, epilético, teve várias tentativas de suicídio, né? Ele se apaixonava por os usuários, os colegas, e às vezes não era correspondido. Então, claro, a frustração, né? A rejeição. Eu me sinto uma pessoa que de tão maneira diferente mudou 100% mais melhor que antigamente agora, por causa que eu não penso mais maneira como lá, eu penso maneira diferente assim que mostrou. Eu não tinha nada, Deus me deu tudo que eu tenho agora. Dom Quixote e Sancho Panza chegaram a um local onde havia 30 ou 40 moinhos de vento. Dom Quixote disse a Sancho Panza que havia dezenas de míseros gigantes que ele deveria combater.
Sancho pediu para Dom Quixote observar melhor, pois não eram gigantes, mas simplesmente moinhos. Dom Quixote então disse que os gigantes tinham sido transformados em moinho. Assim, quando a gente fala, né, nessa questão do personagem, o quanto algumas pessoas com uma deficiência mental, ela se torna personagem para a sociedade, esses dois irmãos são um exemplo disso, porque eles se tornaram, né, principalmente um deles, personagens na sociedade alegretense, né, por estar convivendo com as demais pessoas, por se inserirem nas atividades, né, nas datas comemorativas, assim, principalmente no 20 de setembro, né, que ele sempre participava com seu cavalinho de pau, né, passava desfilando junto com os outros cavalarianos, assim. Então, acho que eles trazem muito forte isso aqui em Alegrete, essa questão da pessoa como personagem mesmo, quanto a sociedade vê eles assim. Várias denúncias que teriam algumas pessoas vivendo como escravos num lugar do interior do município aqui do Alegrete. E disse que já tinha conhecimento sobre eles, que eles moravam na cidade, mas lá eles já estavam sob o domínio de um casal que moravam lá, no interior do município, onde esse casal tinha o poder sobre o benefício, o cartão desses dois irmãos. A partir daí nós começamos a fazer outras visitas, e aí chegaram outras denúncias, e um oficial de justiça nos convidou para ir até lá, porque assim, foi detectado que eles estavam sofrendo maus tratos, que eles estavam passando por trabalho escravos, né? Eles estavam vivendo em uma situação desumana lá fora. Passava fome lá. Passava. E agora aqui é a sua casinha? Aqui é a minha casinha. Inclusive esse cidadão que morava lá, o chamado Gaúcho, não queria deixar que o oficial trouxesse eles para a cidade junto com a gente. Nós conseguimos um espaço no serviço residencial terapêutico, né, para que eles conseguissem ficar acomodados e ter um tratamento melhor, um tratamento digno, né. A partir daí eles começaram a se expressar. Eles viram que eles estavam vivendo num lugar melhor, que o tratamento era totalmente diferenciado, que eles tinham livre-arbítrio para ir e vir, que eles podiam se expressar, que ninguém maltratava eles, que ninguém obrigava eles a fazer nada que eles não quisessem. Graças a Deus eu estou bem, graças a Deus eu venho aqui, todo o pessoal me ajuda. E aí eles expressaram que eles apanhavam quase todos os dias, que eles eram obrigados a fazer trabalhos forçados, né, trabalho pesado lá fora, né. A gente sabe que o trabalho no campo não é muito fácil, né? Eles tinham que tirar leite, eles tinham que cuidar das vacas, eles tinham que cortar lenha, eles tinham que capinar o terreno, que era bem grande, eles tinham que limpar a casa. O coelho é quem inicia a aventura. Quando Alice o segue até a toca. É só um coelho de colete e de relógio. Ele carrega um relógio e parece estar muito atrasado para alguma coisa. Atrasado para ir a algum lugar que nem mesmo ele sabe onde vai dar. Eu tenho pressa dessa. Ai, meu Deus, a lua, Deus, é tarde. E aí eles foram expressar, eles começaram a falar que nós tínhamos que tirar a irmã deles de lá. Como assim, irmã? Se nós fomos várias vezes lá onde vocês moravam e só tinham vocês dois e o casal, que, né, estavam sob o poder, né, deles lá. E eles não têm a nossa irmã lá. E quando o gaúcho vê que o carro tá vindo lá na estrada, ele bota ela para dentro dessa pecinha escura e faz algumas ameaças. Tu não dá um pio aí. Ameaçando de tirar a vida dos irmãos, né, de cometer
maus tratos piores do que ele fazia lá. Então ela se mantinha quietinha, encerrada nessa peça escura aí. Úmida, era uma peça molhada e escura. Não queria nem sair daquela pecinha porque ela tinha medo que o gaúcho cometesse, né, uma tragédia, né, com os irmãos, porque ela sempre sofria essa ameaça: se tu te manifestar, se tu não ficar quieta aí, eu vou matar teus irmãos, eu vou torturar eles, eu vou maltratar eles. E aí a gente conseguiu desvendar esse caso. Daí a gente começou a conversar com ela, que ela não se preocupasse, que ela não ia mais morar ali, que ela ia morar junto com os 2 irmãos, que eles estavam vivendo num lugar muito bom. E quando a gente fez isso, um dos irmãos a gente tinha deixado lá no carro. E eu disse assim: não, tu não te preocupa, que teu irmão tá lá no carro te esperando, lá na frente. E aí ela começou a confiar, né? Ela disse: não, eu quero ver se meu irmão tá lá, então tu vem com a gente que ele tá lá na frente. Chegando lá no carro, lá foi uma felicidade só, eles se abraçaram, choraram, né? Ela tem uma relação muito próxima com a mãe, né? Ela fala constantemente na mãe dela, a mãe dela vem aqui visitar ela. Ela muitas vezes vai visitar a mãe também alguns finais de semana. Ela tem uma relação bem família, assim. Ela tem um sentimento assim de que ela sente a falta de estar mais perto, principalmente com o convívio aqui, com as relações que eles têm entre usuários, né? Assim, isso para ela consegue demonstrar isso assim com eles. Esse carinho assim com eles, e conversas, né? E passeios que ela sempre costuma ir junto, assim. E a gente consegue visualizar hoje em dia esses 3, né? Assim, ó, a gente consegue ver a transformação, né? Em alguns casos nossos da saúde mental, tu consegue ver assim a clara transformação da pessoa, assim, ó, com liberdade para ir e vir, com cidadania, né? Não vive mais sob ameaça de tortura. Eles conseguem sentir na pele a liberdade, né, que muitas pessoas têm aqui fora. Eles conseguem, parece uma coisa assim que é óbvia e que é simples, né? Todo mundo tem o direito de ir e vir, mas se tu for ver na prática, nem todas as pessoas têm esse direito, né? Peter Pan via na infância uma oportunidade única de viver as coisas com intensidade e se aventurar pelo mundo afora. Queria saber como era a vida fora da Terra do Nunca e conhecer diferentes pessoas. Agora, isso aí, Boninho. Mas ela tem muito forte a questão do não querer crescer, né? Parece presa na infância. Eu percebo dentro do trabalho dela não conseguir talvez ser tão independente, né? Hoje ela no residencial, ela tem essa coisa também com a mãe. Ela tem um laço muito forte com a mãe dela, que vem aqui, que visita ela. E ela, consequentemente, assim, todos os dias ela sempre pede para que alguém ligue para a mãe. Liga para a mãe vir aqui. Então ela tem um laço muito forte, assim, de família, assim, com a mãe dela. Mas a gente percebe assim que mesmo ela tendo essa vontade, mesmo ela tendo um pouco de autonomia que ela tem, ela ainda necessita que alguém esteja ao lado dela sempre, assim, para auxiliar. E muitas vezes ela tá cefaz, que não tem certa autonomia em algumas coisas, para alguém estar do lado dela e poder ajudar ela. Então isso é uma coisa que a gente vem percebendo, assim. Quando eu escuto de um familiar, por exemplo, né, que na opinião dele o melhor lugar para aquele paciente é ele estar no residencial terapêutico, né, aí é que a gente se dá conta que a reforma não está consolidada, né, é uma luta diária, é todos os dias, né. Então a gente, como profissional, às vezes a gente serve até de porta-voz desse usuário, né, desse paciente. Quando a gente tem que dizer para o familiar, olha, ele gosta de ti, ele pergunta por ti, ele sente saudade, né? Ele quer que tu venha mais vezes aqui. Até maioridade, né, ela ficou ali e depois ela foi encaminhada a um outro serviço, ou seja, é uma criança que ela vem
de instituição para instituição, né? E hoje ela mora no residencial terapêutico e talvez, né, por essas características que a gente vem trazendo na história, ela não queira crescer, né? Ela gosta muito de sair, ela é criativa, ela gosta de fazer coisas novas, ela gosta de dançar, gosta de festa, gosta de coisas assim que divertem ela, assim, que comovem. A cigarra cantava enquanto a formiga trabalhava. Mesmo que não admitisse, a formiga gostava da cantoria. O cantar para a cigarra era equivalente ao trabalho para a formiga e imensamente prazeroso. A cigarra tem dificuldades em realizar atividades que demandam sair do residencial terapêutico. Canta e alegra-se ao receber a visita de seus familiares. É muito inteligente e questionador. Sente-se feliz ao perceber que está no centro das atenções e, neste momento, solta sua voz. Quando você se separou de mim, quase que minha vida teve fim. Sofri, chorei, tanto que nem sei tudo que passei por você, por você. Eu posso dizer que ele tem surpreendido, assim, todos os trabalhos, né? A relação dele agora muito musical, né? Então, de um ano para cá eu vejo um crescimento bem acentuado no sentido de relacionamento com as pessoas, né? Mas é uma pessoa bem constante, né? E eu vejo a potencialidade dele na música e o quanto isso está ajudando essa pessoa, assim, ó, dando esse trabalho, dando esse empoderamento, né? E quebrando barreiras, assim, e não sei como tu percebe. Ele tem surpreendido bastante no sentido que ele é muito inteligente, a gente percebe isso no dia a dia, que ele tem aquela coisa ao mesmo tempo dele ser quieto, assim, na dele, não tem essa coisa de se relacionar, interagir tanto com os outros, porque ele não interage assim como os outros, assim, tanto que nem os outros, assim, andar em grupo, essas coisas assim. Ele interage da maneira dele, do jeito dele, mas ele é muito inteligente. Ele consegue ver coisas assim no dia a dia que muitos não conseguem ver e ele tem sempre te mostrado isso e está sempre te ensinando alguma coisa. Uma sensibilidade também, né, muito grande. Ele tem... Tudo que passei por você, por você. A bruxa colocou-a em uma torre muito alta e sem portas. O tempo passou. Rapunzel transformou-se em uma bela moça, de longas tranças, que passou grande parte de sua vida trancada em uma torre. Mas com o passar do tempo, ganhou liberdade e foi feliz, mesmo passando por inúmeras dificuldades. Rapunzel foi uma das primeiras moradoras do residencial, um ícone na luta antimanicomial da cidade de Alegrete. Rapunzel ficou aprisionada em sua torre, também conhecida como Hospital Psiquiátrico São Pedro, em Porto Alegre, por 40 anos. Sabe que no ano de 2004, eu já sei um pouco da história a partir de 2004, foi o ano que foi criado o Serviço Residencial Terapêutico. E essa senhora foi uma das pessoas assim que marcou muito até a minha trajetória na saúde mental, por saber de toda a história, né, que envolvia essa pessoa, né, no hospital psiquiátrico, né, das barbaridades que a gente sabe que aconteciam dentro do hospital, no hospital psiquiátrico, principalmente aqui no nosso estado, né, do Rio Grande do Sul. Eu achei muito importante, né, que o serviço residencial terapêutico no Alegrete foi
construído, foi pensado em cima de algumas pessoas, né? Que uns que moravam no hospital psiquiátrico, outros que se encontravam institucionalizados há mais de ano dentro de um hospital geral. E aí, inclusive, eu lembro que na inauguração do serviço residencial terapêutico, ela foi a pessoa que cortou, né, a faixa, né, a fita lá de inauguração. Foi a primeira pessoa que deu o primeiro passo para dentro daquela casa. Então, assim, ó, bem importante, né, que a gente possa seguir valorizando essa pessoa que foi um marco, né, da saúde mental do Alegrete, um marco de entrada no serviço e de construção do serviço residencial terapêutico. Quando ela veio do Hospital São Pedro, ela veio para uma casa que nós alugamos, ela pagava com o recurso dela, com a aposentadoria dela, e essa casa ficava no mesmo bairro que o serviço estava inserido. Ajudava a equipe, facilitava a equipe no cuidado. Mas tinha o sábado, tinha o domingo, né? E aí a gente fazia um revezamento da equipe em plantões para poder cuidar dessas pessoas que estavam voltando para casa. Ela se sente livre, né? Eu acho que ela se sente mais livre. Então ela vai aonde, né, gostaria de ir. Então eu acho que ela está, o espaço dela, ela se encontrou. E porque todas as tentativas que a gente faz para que eles tenham autonomia, tão falada autonomia, a gente vai por vários caminhos. Passeios, andar de ônibus, usar a carteirinha do ônibus, eles mesmos apresentar o cobrador, fazer lanche, visitar a loja, eles terem a opção de escolher a roupa que querem comprar. A gente que trabalha com saúde mental, a gente sabe quem é o usuário. Agora, quem não trabalha, quem não está no dia a dia com o usuário, eu acredito que não sabe identificar, é usuário da saúde mental, vai para o CAPS, não vai, sabe? Eu acho que eles se misturam muito na sociedade, eu acho que a integração com a sociedade é bem vista, assim, é bem nítida. A gente identifica por trabalhar, né? Então, assim, e eu acho que é para isso que o profissional do Sistema de Atenção Integral Saúde Mental de Alegrete trabalha. Que é para que eles se integrem à comunidade, para que eles possam ir pagar sua conta e comprar suas coisas. E nós temos sempre citado para eles que o importante é a gente ter clareza que não existe este papel de eu sou o louco, né, e quem me aponta é o certo, né, ou é o normal, né? A gente sempre frisa isso. Nenhum de nós, em nenhum momento da vida, está livre de, numa situação extrema de sofrimento, também desencadear uma crise, também se tornar uma pessoa com um sofrimento psíquico, né? Então, partindo desse pressuposto, né, quando nós lutamos para construir na reforma psiquiátrica lugares, né, na sociedade que sejam de inclusão, que sejam de acolhimento, que sejam de cuidado, não é para os outros, é para nós mesmos, né? É para todos nós, porque a sociedade precisa vencer muito a exclusão, né? Vencer muito o preconceito, vencer a desinformação. As pessoas acreditando que podem ter uma vida melhor, né? Que todos nós nascemos com os mesmos direitos ao sol, né? E que se a gente todos temos o mesmo direito ao sol, não tem por que a gente trabalhar com apartheid de ninguém. Eu vejo que foi muito grande, é uma revolução social muito grande o que aconteceu aqui, né? Talvez a gente não consiga ter hoje ainda a dimensão da repercussão disso no imaginário da nossa comunidade, porque o comportamento da comunidade é outro com o serviço, é outro com as escolas, né? É outro com os usuários. Por aumentar o seu grau de autonomia, foram morar sozinhos, nas suas casas, né? Sem nenhum tipo de tutela. Porque a residência ela é um local importante, mas ela é um local intermediário. São pessoas, né? Eles têm as suas identidades e eles merecem respeito, né? Eu acho que se a gente não mostrasse a identidade deles, a gente ia estar reforçando o que a sociedade a vida inteira fez, né?
que é cronificar, né, a doença, o estigma, né? E não, eles têm uma identidade, eles são muito mais do que isso, né, do que personagens. Eles são pessoas com as suas próprias histórias e a gente tem que valorizar a história. É mais fácil entender como personagens, seres fictícios convenientes a uma sociedade que rotula? Ou então, para quem realmente é conveniente que não existam? Que se escondam ou que se utilizem de fantasias para se manifestar e viver? Até que ponto são protegidos por personagens ou escondidos de uma sociedade? Entre ficção e realidade, fábulas e fatos reais, ilusão e verdade, não nos cabe uma conclusão, mas uma oportunidade aos que não tiveram a possibilidade de serem reais, de serem aceitos, vistos, ouvidos e compreendidos enquanto pessoas que possuem uma história, uma individualidade e, acima de tudo, uma identidade.